Graça e paz, queridos. Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade que nos dá para refletirmos a carta de Judas. Pedimos que o Senhor seja conosco, no nome de Jesus. Amém. Queridos, a carta de Judas vai falar sobre falsos mestres e o perigo dos falsos mestres. O perigo que os falsos mestres vão trazer no seio da igreja, no seio evangélico, no seio cristão. Fazendo uma introdução, é preciso perceber que, da mesma forma que, segundo a carta de Pedro, a epístola de Judas traz uma polêmica contra os falsos mestres que se haviam intrometido na igreja em maior número, e suas heresias particulares não merecem uma descrição detalhada ou refutação nesta epístola, mas os próprios hereges são veementemente assediados. Ora, a autoria desta carta, não é? Neste caso a carta de Judas, o autor desta epístola identifica-se como Judas, irmão de Tiago. O mais certo é que ele não estivesse aludindo ao apóstolo Tiago, do bem conhecido tríade Pedro, Tiago e João. Estamos a falar, neste caso, daquela tríade que Jesus separou para junto estar quando ele vai se transfigurando-se e vai aparecer Moisés e Elias. Não é aquele Tiago. Herodes Agripa I, o primeiro, havia martirizado o apóstolo Tiago quase no começo do movimento cristão. E, então, o escritor refere-se antes a Tiago, líder da igreja de Jerusalém, que era meio-irmão de Jesus. Então, quando ele fala de ser irmão de Tiago, não é o Tiago apóstolo, mas é o Tiago, meio-irmão de Jesus, que era, se por sinal, pastor ou líder da igreja de Jerusalém. Dessa maneira, Judas também era meio-irmão de Jesus, mas por modéstia escreveu a si mesmo como um servo, ou descreveu a si mesmo como um servo de Jesus Cristo. E a data em que a epístola foi escrita está cercada de incertezas, mas é suficientemente tardia para pertencer a um tempo em que os hereges já tinham invadido seriamente a igreja. Então a carta é escrita, de fato, num tempo em que as heresias, ou seja, os falsos mestres, já tinham invadido seriamente a igreja, e era um momento muito forte. Desde o período que o apóstolo Paulo, nos últimos momentos que o apóstolo Paulo foi falando para Timóteo, Pedro vai trabalhar também na mesma questão, e Judas também vai retomar o mesmo cenário, ou seja, a mesma perspectiva que Pedro tinha de combater os falsos mestres. Judas, no que refere aos falsos mestres, tinha tensionado em escrever um tratado doutrinário. Na verdade, a primeira preocupação de Judas não era falar mesmo dos falsos mestres, mas a infiltração da igreja por parte de falsos mestres o compelira a alterar a natureza de sua epístola para uma exortação a que os cristãos contendessem vigorosamente em defesa da verdade e do evangelho. A partir deste texto, desta colocação, entendemos que Judas, por causa do contexto que ele se encontrava, ele preferiu mudar a natureza da sua mensagem, a natureza exata da sua mensagem, e foi trazendo uma mensagem que fosse contextual, no sentido de ser uma mensagem que vai ao encontro da situação ou dos problemas que a igreja enfrentava na altura, que era de fato o problema dos falsos mestres. Então, Judas descreve em termos vívidos tanto a iniquidade dos mestres, neste caso os mestres falsos, quanto a condenação deles. O pecado deles, ele deixa claro, mostra isso claramente, o pecado deles também a condenação dos mesmos. Os falsos mestres eram destituídos de reverência pelas realidades espirituais e por serem sobre-humanos. O que estamos a querer dizer? Os falsos mestres, eles não reverenciavam assuntos ou realidades espirituais e também não reverenciavam seres sobrenaturais. Eram pessoas sem escrúpulos, negligentes e sem temor ou reverência. O que contrasta com a cautela que o arcanjo Miguel, não é, teve quando disputara com Satanás em torno do cadáver de Moisés. Ora, é preciso também salientar algumas situações no que refere a referências a obras pseudepígrafas, ou pseudepígrafos, exato, que foram citados por Judas durante a sua carta.
Nos versículos 14 e 15, Judas cita o livro Apocalipse, pseudepígrafo de 1 Enoque, não é 1 Enoque, onde temos esse trecho, profetizou Enoque. É preciso entender que este livro não é inspirado, não faz parte dos canônicos, mas é uma citação feita para poder embasar aquilo que era o seu argumento, o seu discurso. Eis que veio o Senhor entre suas santas miriades, trecho extraído de 1 Enoque 1:9. Na alusão à disputa vida entre Miguel e Satanás, no verso 9, ele parece também referir-se a outro pseudepígrafo, que é a Assunção de Moisés. Embora o texto completo da Assunção de Moisés não tenha sobrevivido até nós e os fragmentos existentes não contenham tal relato, parece provável que Judas tenha citado tal fonte. Então, basicamente são dois pseudepígrafos que são citados por Judas, que é 1 Enoque e também Assunção de Moisés. Agora, é preciso entender que nós não devemos nos surpreender que um escritor canônico tivesse citado escritos não canônicos. Paulo fez a mesma coisa, não é? Quando se refere a uma certa midrash, exposição rabínica sobre a rocha, da qual manava água e que seguia a Israel no deserto. E também Paulo cita poetas pagãos no sermão que pregou em Atenas, não é? E aparentemente tomou por empréstimo de alguma fonte informativa não canônica os nomes dos mágicos de Faraó que se opuseram a Moisés, neste caso Janes e Jambre. Porque quando nós olhamos para o Velho Testamento, não encontramos basicamente nenhum enquadramento de Janes e Jambre. Então, o que nós estamos a apresentar aqui é que não é um dado novo citar fontes pseudepígrafas, fontes não canônicas, desde que elas ajudem, não é, para embasar o texto, ou seja, o argumento que quer se apresentar. Mas também é preciso perceber que eu creio que os leitores, os escritores do Antigo Testamento, eles também fizeram pesquisas, não é? Dentro da inspiração, eles tiveram que ler outras literaturas para poderem escrever aquilo que Deus tinha lhes orientado. Isso não significa que eles fizeram paste copy das outras literaturas, não. Inspirados por Deus, no que eles deviam escrever, também depois de muita leitura, eles escreveram o que de fato Deus queria que nós entendêssemos. Olha, as citações extraídas de tal material não implicam necessariamente na crença de que este material fosse divinamente inspirado. E também não precisa isso subentender na historicidade deste material, no sentido de que este material é verídico, historicamente verídico. Porquanto os escritores do Novo Testamento poderiam estar simplesmente ilustrando um ponto qualquer. Da mesma forma como quando lemos um texto de um Wenha, um texto de um Gunga, que ele pode citar qualquer autor, não é? Até pode citar mitos, não é, da poesia grega, de mitos gregos, e isso nem retira a autoridade daquilo que ele escreve como, se calhar, científico. A mesma coisa, nenhuma citação de fontes pseudepígrafas vão tirar, ou seja, tiram a autoridade da inspiração das escrituras, neste caso de Judas e também outras cartas ou trechos escritos por apóstolo Paulo. Qual é o tema desta carta de Judas? É a advertência sobre os falsos mestres na igreja, e Judas vai trabalhar a sua carta da seguinte maneira, vai apresentar uma estrutura, que é a saudação, 1 e 2, e vai falar da penetração de falsos mestres na igreja, 3 e 4, isso vai ajudar a trabalhar a sua mensagem focado nisto, no combate aos falsos mestres, e também o caráter ímpio e julgamento futuro dos falsos mestres, deixa claro que os falsos mestres são pessoas que têm prazer na iniquidade, mas há uma condenação futura deles. E também vai trabalhar na resistência contra os falsos mestres. E, por fim, ele vai trabalhar aqui a bênção final. Então, basicamente, é isso que nós íamos, ou seja, trabalhamos em Judas. Qualquer comentário, estou à disposição. Qualquer dúvida, estou à disposição. Oremos. Senhor, obrigado pela oportunidade que nos deu para refletir, para pensar sobre Judas. Pedimos que o Senhor nos dê força, nos dê galhardia, da mesma forma que o Senhor deu Judas, para que ele pudesse combater os falsos mestres. Nós hoje também temos falsos mestres, queremos combater os seus ensinos, suas doutrinas, sua conduta, mas não eles como pessoas. Pedimos que o Senhor venha a lhes trazer arrependimento no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até.